Muito boa tarde para você que acompanha o BMC Stock no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 15 de junho, exatamente metade aqui do nosso mês, desse finalzinho do primeiro semestre de 2023. Quem diria, nós temos um Ibovespa acima do patamar de abertura. Nós começamos o ano ali nos 109 mil pontos, ficamos boa parte desse começo de ano, desses primeiros 6 meses, neste mesmo patamar, e agora o Ibov se recupera nesses últimos 2 meses e agora apresenta um bom crescimento para o ano de 2023. 8,55% de alta para o ano. Apenas neste mês, apenas nesses primeiros 15 dias de junho, nós temos 9,95%, quase 10% de ganhos aqui para o nosso principal índice acionário. Lembrando, o índice compila diversos ativos das principais companhias do nosso mercado brasileiro. Temos ativos como, claro, a Braskem, que se destaca no dia de hoje, 8,09% de alta neste momento. Temos um avanço em questão aí da negociação da companhia, muitos trâmites ainda a serem discutidos, nós não temos uma definição, nada concreto ainda sobre se será ou não vendida a participação da Novo Honor à companhia. Então, claro, nós temos Braskem 7,91% de alta. CVC também indica aí bons rumos para a sua nova oferta de ações, o seu follow-on aqui no mercado brasileiro, 3,41% de alta. O dia tá animado, mas não para todo mundo. Nos mercados internacionais nós não temos muita definição. O mercado asiático fechou entre perdas e ganhos, sem direção muito bem definida. Nikkei 225 próxima da estabilidade. Tivemos um bom dia na madrugada anterior, ou seja, ontem foi um ótimo dia para Nikkei 225, acima de 1% de oscilação positiva, e hoje manutenção. Não fomos surpreendidos pela tomada de decisão do Federal Reserve, realmente tivemos uma manutenção no intervalo dos juros entre 5% e 5,25%. Lembrando, são os juros historicamente muito altos. Os Estados Unidos não têm esse costume de conviver com juros nestes patamares, como é o caso aqui no Brasil. 5 seria até um elogio para a nossa economia brasileira. No entanto, os juros estão sim muito altos nos Estados Unidos. Nós tivemos ontem a definição dessa nova política monetária para a economia norte-americana, pelo menos até a próxima reunião do FONC, até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária. E, claro, nós tivemos a manutenção. No entanto, muitos dos membros ainda defendendo novos aumentos. Jerome Powell deixando claro que pode sim voltar a aumentar esse intervalo de juros nos Estados Unidos. Então, nada definido ainda, pelo menos por enquanto. Nós já tivemos essa mesma postura do Banco Central brasileiro há algumas reuniões atrás. Desde a manutenção já se coloca tanto na ata quanto nas falas dos principais integrantes desse Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, essa possibilidade de novos aumentos. Mesma coisa acontecendo agora com os Estados Unidos. Tivemos a manutenção, mas ainda há espaço para aumentar mais os juros lá para a economia norte-americana. A manutenção veio, os mercados reagiram de forma positiva. Ontem foi um dia bem positivo para o nosso Ibovespa. Não foi um dia tão positivo assim para o mercado norte-americano. Hoje, inclusive, nós temos aqui os mercados chineses e asiáticos como um todo. Nós temos um movimento sem sinal, claro. Nikkei 225, como eu mencionava, estabilidade. Xangai 0,74% de alta. SZSE Component, também referente ao mercado continental chinês, 1,85% de alta. Hang Seng, 2,17% de alta, e sim andando bastante, caminhando muito bem. Taiwan 0,56%, também em patamar positivo. No entanto, o KOSPI, Coreia, que é, claro, uma das duas bolsas, aí, tanto o Japão quanto a Coreia são bem impactadas pelo que acontece aqui no nosso Ocidente. Então, Coreia e Japão no dia de hoje no patamar negativo. Coreia perdeu 0,4%. Índice KOSPI referente às principais companhias do mercado coreano. Para a Europa, nós tivemos também a definição da nova taxa de juros. O Banco Central Europeu, como esperado, como aguardado pelo mercado, aprovou um novo aumento de 0,25 pontos percentuais, 25 pontos base para o intervalo de juros europeus. E, claro, muito destaque para essa decisão, porque abriu-se as portas, deixou bem claro que contrataremos novos aumentos para reuniões futuras. A Christine Lagarde, claro, a própria definição do Banco Central Europeu indicaram que os juros não são suficientemente restritivos para conter a inflação na zona do euro e trazê-la até a meta de 2% no curto prazo. Então, sim,
devemos ver novos aumentos nas próximas reuniões. Era essa a informação que o mercado buscava. Os 25 pontos base já estavam praticamente dados até o dia de hoje, até, claro, a definição, a publicação dessa decisão de política monetária. No entanto, esse indicativo, essa indicação de que não pararemos por aí, não devemos ver uma nova, pelo menos uma manutenção, como foi o caso nos Estados Unidos, como foi o caso muito antes aqui no Brasil, é o que o mercado aguardava. Os mercados não reagiram de forma tão positiva assim. Nós temos aqui DAX na Alemanha, conseguiu fechar aqui próximo da estabilidade, 0,1% de queda, mas ainda no patamar negativo. FTSE no Reino Unido, 0,34%. Reino Unido, lembrando, não faz mais parte da União Europeia. Mantém a própria moeda, não está sujeito, claro, às definições do Banco Central Europeu. CAC 40 na França, 0,51% de queda. Índice Eurostoxx também em queda, 0,25%. Então, os principais índices que estão, claro, dentro da zona do euro estão sim em patamar negativo, não reagiram de forma tão animada a essa notícia, a esse pronunciamento de que podemos ver sim novos aumentos daqui para frente. Inclusive, Christine Lagarde ponderou que não está satisfeita, nem ela, nem o comitê como um todo, não estão satisfeitos com os resultados e o panorama da inflação. O objetivo mesmo é trazer essa inflação para a meta de 2%. Se é difícil trazer para essa nossa meta aqui no Brasil, imagina para os 2% no mercado europeu. E lembrando que a inflação lá está muito mais alta do que a que nós vemos aqui no Brasil. E por isso, as próximas decisões devem contar, claro, com novos aumentos. Christine Lagarde ainda disse, ainda ponderou, que as nossas futuras decisões garantirão que as taxas de juros serão trazidas a níveis suficientemente restritivos, como eu mencionava, para atingir a meta de 2%. A inflação tem sim diminuído, mas está projetada para se manter muito alta e por muito tempo. Estamos, aí sim nas palavras de Christine Lagarde, determinados para garantir que a inflação retome a meta de 2%. Então, essa questão da meta ela foi reforçada diversas vezes durante a coletiva de imprensa da presidente do Banco Central Europeu. Então, grande notícia do dia de hoje, divulgação do intervalo de juros, novo intervalo de juros para a economia europeia, um novo aumento, novamente vemos um aumento de 0,25 pontos base. Para os Estados Unidos, o cenário econômico não para, nós não temos trégua nas divulgações, então ontem tivemos a decisão de política monetária, hoje as vendas do varejo que avançaram 0,3%. Em contrassenso ao que o mercado esperava. O mercado projetava uma queda de 0,1%. Nós tivemos aí esse avanço de 0,3%. Na comparação anual, as vendas subiram 1,6% em abril. E em abril, as vendas cresceram 0,4% para 684 bilhões e 200 milhões de dólares, conforme dados revisados. Também tivemos a divulgação da produção industrial. A produção industrial nos Estados Unidos avançou 0,2%. As projeções do mercado apontavam para uma alta de 0,1%. Então, dois dados são importantes para a tomada de decisão dos investidores que estão olhando para o mercado norte-americano e preocupados com essas próximas tomadas de decisão. Produção industrial aumentando acima das projeções e as vendas do varejo, que o mercado esperava que caíssem nesse último mês, aumentaram e ganharam 0,3%. Então, dados aí para a economia norte-americana. Aqui para o Brasil, grandes notícias. Embora o mercado internacional não esteja muito animado nesses últimos dias, o Brasil está de vento em polpa. Tivemos vários pregões positivos neste mês, inclusive nestes 15 dias não tivemos pregões em cada um deles, claro, por conta de feriado e por conta também dos finais de semana. Mas são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pregões já neste mês de junho e apenas um negativo. E nós tivemos pregões aqui com muita valorização, com um volume de negociação acima do usual, acima do normal, pelo menos olhando para os últimos meses, e a entrada forte de capital estrangeiro. Tivemos 3 dias consecutivos de entrada com mais de 1 bilhão de reais para o nosso mercado brasileiro. Neste último dia 13, inclusive, um aporte de 1 bilhão e 600 milhões de reais de investidores estrangeiros. Então, tivemos mais de 1 bilhão de reais
negociados por investidores estrangeiros na nossa Bolsa de Valores nos últimos 3 dias consecutivos. Notícia interessante, já confirma o que nós falávamos, comentávamos nos últimos dias, que sim, tem muita característica aqui de aportes de investidores estrangeiros, de investidores que estão fora do Brasil. Embora tenhamos essa forte entrada de dinheiro estrangeiro, o institucional está tirando um pouco o pé, então nós tivemos sim saques de investidores institucionais brasileiros. É o jogo das cadeiras, é a dança das cadeiras aqui da nossa Bolsa de Valores. Não por acaso, Petrobras teve muita negociação, inclusive eu gosto sempre de exaltar aqui a ferramenta de Times and Trades do Profit Pro da Nelogica. Petrobras, pelo menos para Petri 4, neste momento cai, inverte o movimento e nós temos, claro, quem está comprando Petrobras. As principais ordens vêm aqui, ó, de Credit Suisse, mais de 5 milhões de papéis negociados. Quem mais vende? BGC Liquidez e também o banco BTG. BTG também, BTG se desfazendo, a terceira maior corretora, de onde vem as ordens de venda para o ativo de Petri 4. E nós temos aqui, ó, em amarelinho, nós temos o Banco Safra também se desfazendo aí, as ordens vindo para se desfazer dos papéis de Petrobras. Então, enquanto o Credit Suisse monta uma forte posição, não o Credit Suisse especificamente, mas os investidores montam as ordens por meio do Credit Suisse, as ordens vêm do banco estrangeiro, 5 milhões de ordens de compra para a Petrobras. Então, nós tivemos muito investimento gringo nos últimos 3 dias e o investidor gringo continua comprando Petrobras, mesmo nos aproximando aí dessa máxima, dessa zona máxima histórica para a Petrobras, que está próxima ali dos R$30. Então, este é o mercado brasileiro. Eu gostaria de dar uma olhada também em alguns ativos mais específicos e, claro, para nós trazermos um pouco mais de clareza para tudo isso, eu sempre gosto de usar algumas ferramentas. O Times and Trades é uma delas, o gráfico propriamente aqui com os candles está indo para cima, está indo para baixo, o tempo gráfico um pouco menor para a gente identificar esse movimento, mas claro, eu não sou nenhum especialista e para isso eu conto com a participação de grandes especialistas aqui diariamente no nosso BMC Stock e desta vez gostaria de convidar a nossa conversa Paco Moore, analista técnico. Muito obrigado pela participação no dia de hoje, um prazer recebê-lo por aqui e agradeço imensamente por ceder parte do seu tempo para conversar conosco. Muito obrigado. Boa tarde, Gabriel. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite mais uma vez, tá? Sempre bem, Paco. Ainda mais com esse mercado animado. Eu tô cético. Não sei se eu tô tão confiante aqui com esse mercado brasileiro. 119 mil pontos. Nada indica que a gente vai parar de subir. No entanto, hoje nós já estamos aí próximos da estabilidade, não tem um pregão tão positivo quanto foram aí esses últimos pregões no mês de junho. 119 mil, próximos aqui dos 120 mil. Eu lembro quando os 120 mil era sonho do investidor brasileiro. Agora estamos de volta aí a essa métrica, mesmo depois de visitar os 96 mil pontos neste mesmo ano de 2023. Especificamente dentro do Ibovespa, nós temos alguns ativos que se destacam. Petrobras é um deles. Eu mencionava, tem bastante capital gringo entrando na companhia. A estatal foi bem questionada na época eleitoral, inclusive no começo deste ano. No entanto, parece que o investidor está um pouco mais animado com esse tipo de ativo. Especificamente olhando para a Petri 4, temos perspectivas positivas para o ativo ou a gente fica meio sem patamares para analisar agora que a gente está próximo da máxima histórica? Como que você normalmente atua nessas situações e quais as perspectivas para a Petrobras especificamente? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente poder... Fique à vontade. Olhar isso bonitinho, deixa eu só achar a tela aqui. Maravilha. E Petrobras, vou até dar uma bisoiada aqui, tá aqui no meu... Opa, por favor, fica à vontade. Neste momento inverteu bem o movimento, estava positivo até o comecinho do dia. No começo do BMC Stock estava basicamente em estabilidade, agora perde bastante valor, 1,89% de queda para a Petri 4. Por favor, Paco. Vamos lá. Petrobras, eu vejo o seguinte, ela está numa tendência de alta, né? Claro, topos e fundos ascendentes aqui no diário, mas eu tenho uma coisa que me chama atenção na Petrobras, são duas coisas na realidade. Uma é que eu utilizo sempre para minha análise, ver ali a VWAP mensal e a VWAP semanal, tá? Então a minha VWAP mensal, ela está ali em 29,01. E Petrobras estava bem deslocada dessa VWAP mensal. Ela abre aqui,
perto antes de ontem, na VWAP mensal, sobe, se distancia de novo, e a gente consegue ver que ela vem de novo fazer esse teste na VWAP. A gente consegue perceber aqui no histórico que sempre que a ação, seja qual for, tá, se desloca daquela VWAP mensal, é normal o preço ir testar. Então, para mim, a Petro está fazendo esse teste aqui na VWAP, e outra coisa que me mostra ali uma possível divergência nessa alta é que eu vejo um indicador aqui chamado balança do poder, ele vem fazendo topos e fundos descendentes, enquanto o preço vem fazendo topos e fundos ascendentes, mostrando que a Petro, para mim, está com uma divergência por enquanto e pode vir uma correção, até mesmo uma correção um pouco maior, tá? Eu utilizo também uma coisa chamada frequência do mercado, e eu costumo analisar essas pernadas corretivas, o tamanho das pernadas corretivas quando aparece. E se essa pernada vier, para mim, a Petro pode puxar aí um pouquinho mais ali na região do 27,86. Maravilha, e aí olhando também aqui para o ativo, a correção, pelo menos a inversão do sinal aqui veio forte, nós temos quase 2% de queda para a Petro 4, para quem estava animado ainda no começo do dia, aí começa a desanimar um pouquinho, mas calma, trader, aí fica essa questão da ferramenta da análise técnica, a gente está bem próximo dos R$30 e nos distanciando dessa métrica que você bem mencionava, né? Então pode sim vir uma correção aí pela frente para a Petrobras depois de ter caminhado bastante. Um ativo que eu conversava com o professor Alexandre Cabral, a gente olhava para esse ativo, ele não está muito aqui no foco dos nossos noticiários diários, tem pouca movimentação, mas é Itaúsa, uma financeira, uma holding aí que detém várias empresas. Teve uma apreciação bem interessante nos últimos tempos, mas aí fica aquela questão, será que vai para cima, vai para baixo? A gente nunca consegue ter a noção assim de fundamento, se o mercado vai continuar otimista com a companhia ou vai piorar essa visão. Então Itaúsa, que a gente normalmente não comenta, eu sei que tem bastante gente olhando para a carteira falando, será que eu desmonto essa posição? Será que eu compro um pouco mais? Não sei se tem uma janela de compra. Qual que é a sua visão específica para Itaúsa, que a gente normalmente fica um pouco escanteada aqui, fora as grandes movimentações, aquelas grandes notícias? Vamos lá. A mesma coisa da Petro, tá? Como eu falei, eu vejo todas as ações, esse distanciamento que ela faz aqui da VWAP mensal e semanal, tá? E a Itaúsa é uma que está faltando uma correção aqui, primeiro na VWAP semanal, que está ali no 9,37, e depois na VWAP mensal 9,21. Quem utiliza também do indicador, que é a retração de Fibonacci, vai analisar aqui o seguinte ponto. Ela está chegando numa retração que seria o 61,8 do movimento de queda, que é uma região ali que se utiliza muito na análise gráfica para tomadas de decisões de venda ou até mesmo para zeragem de posição, né, quando você está comprado, nesse caso, contra uma tendência. Outra coisa, ela vem fazendo topos e fundos ascendentes também, junto com a balança do poder divergente, mostrando ali que o topo tá subindo, né? Nesse caso, o preço vem subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, e o indicador de preço mostrando que, olha, não é bem assim não, eu posso estar tendo uma divergência aí nessa subida, e a correção pode estar próxima a qualquer momento. E por último, não menos importante, a frequência do mercado. Como que o mercado ele vem se comportando em possíveis movimentações de alta, tá? Então eu estou vendo aqui que Itaúsa poderia ter uma alta aí, ainda com um alvinho ali em 9,73, quando nesse ponto, para mim, poderia vir uma correção. Maravilha! E a gente olha para o mercado, também tem alguns ativos que saltam a nossa visão, pelo menos por aqueles movimentos mais erráticos. CVC vem ganhando bastante força, no ano tem um desempenho bem interessante, pelo menos no mês, perdão, no mês tem um desempenho bem interessante, 25%, no ano ainda perde um pouco de valor, e é aquele ativo que, claro, está sendo movimentado por uma notícia, por uma expectativa do mercado, pelo possível follow-on, e agora parece que está concreto mesmo, a gente vai ter mesmo, daqui a pouco eu trago, inclusive, essa informação que a CVC protocolou, claro, o seu pedido de registro de oferta pública. Mas especificamente olhando para a CVC, a gente tem um ano ainda caindo, no mês se recuperando. O que a gente pode ter de visão para esse ativo que está bem suscetível aí ao humor do mercado, pelo menos pelo segmento que integra? Vamos lá, CVC, o que eu vejo para a CVC aqui? Ela vem subindo, diferentemente das outras ações, ela vem subindo com também a balança subindo junto, acompanhando o preço, mostrando que essa subida foi bacana, tá com uma força ali de comprador, faz um pullback exatamente
onde lá na região da VWAP mensal no 4,08 e seria um pullback totalmente válido aqui para poder possíveis compras, né? Se eu olhar também a retração do movimento, a frequência de mercado do movimento, eu consigo ver aqui qual é o tamanho de pernada que ele vem fazendo aqui quando ele cai. Então eu teria essa pernada e se eu projetar essa pernada exatamente da máxima para o fundo, ela daria ali na região da VWAP mensal. Teve uma dificuldade de passar aqui da região das médias de 200, eu tenho duas médias aqui, uma que é aritmética e a outra exponencial, que mostra que esse ativo, depois de um longo período de tempo, ele conseguiu fazer uma movimentação, óbvio que como ele lateralizou por muito tempo, a média acabou descendo, mas depois de um bom tempo, desde lá de 2022, se eu não me engano, ela conseguiu fazer essa movimentação de alta para tentar chegar até a média de 200, tá? E outra característica desse ativo é que ela veio aí também quebrar o pivôzinho que ela tinha de baixo. Então ela tinha topos e fundos descendente, até que ela fez uma correção de topos e fundos ascendente, entrando aí na sua tendência de alta no gráfico diário. Maravilha, eu vou fazer um jabá aqui para quem está nos assistindo, lembrando a programação da BMC News, ela é contínua, sempre falando sobre mercado, investimentos, economia, empreendedorismo. E agora, olhando para a Bolsa de Valores e olhando para o nosso programa de hoje às 10 horas da noite, BMC Business, temos aqui um ativo que vem se destacando bem positivamente no ano, que é o caso de Mitre. O setor de construção como um todo, alguns ativos, eles vêm ganhando bastante valor. Tenda ganha mais de 100% no ano de 2023. Mitre também tem uma boa apreciação, né, no valor aqui de tela, no preço das suas ações. E hoje nós receberemos o CFO, o diretor financeiro da Mitre, no BMC Business às 22 horas. Então, para quem está a fim de acompanhar um pouco mais sobre a companhia, saber qual o patamar ali operacional da empresa, dar uma olhada nos seus resultados, 22 horas do dia de hoje, olhando para o gráfico de Mitre. Eu gostaria só de ter um panorama, a gente olha para esses ativos, não sei se o bonde já passou, o trem já está correndo, não tem como se jogar na frente. Para o setor de construção como um todo, olhando para a Mitre, que vai participar no dia de hoje, como um destaque aí do nosso programa. Vamos lá, Mitre, o que eu estou vendo aqui para o ativo, tá? Tá bem deslocado, como eu falei, né? Ele precisa fazer Perfeito. aqueles pullbacks, né, em região da VWAP mensal. Ele não fez aquele pullback ali na região do 4,62, devendo ainda uma correção. Se analisarmos, ó, isso quando aconteceu aqui num passado que ele deslocou muito forte da região das VWAPs, repara que ele deixou essa região também ali próximo do 4,62, foi quando ele foi testar essa região junto com as médias de 200. E agora ele está fazendo o oposto, agora é para cima, deslocou bastante aqui, veio fazer rompimentos de topo, e para mim, está devendo essa correção, tá? Analisando aqui o papel, é um papel bem com movimentações bem largas, né? Então você não vê assim uns pullbacks tão direcionais. Quando ele cai, ele vem reto, quando ele volta reto. Então falta para mim essa correção. Eu ficaria de olho, obviamente, junto aqui com a balança do poder, quando ele chegasse nessa região do 4,60, se chegasse, obviamente, 4,60, 4,50, para poder comprar. Agora, comprar um ativo no topo, tá? Aí é o Paco falando, eu não compro. Eu não gosto de comprar topo, nem gosto de vender fundo. Maravilha, se puder compartilhar a sua tela só para nos despedirmos. Claro. Gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. É um prazer recebê-lo na nossa programação e, claro, já fica o convite para visitar a BMC News em outras ocasiões, participar de outros programas. É um prazer tê-lo por aqui. Essa participação é um pouco mais rápida, mas, claro, eu sempre gosto de pescar alguns dos destaques do dia, trazer um pouco mais de clareza para o investidor que nos acompanha. Muito obrigado pela participação no dia de hoje, Paco. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado, conta comigo aí para o que precisar. Um abraço, boa tarde para todo mundo. Maravilha. Eu vou dar uma olhada também aqui na cotação dos nossos contratos futuros de dólar. Sempre gosto de atualizar o dólar futuro. Neste momento, queda de 0,24%, R$ 4,82. Eu sei que tem gente aí que está acompanhando a gente pelo YouTube, até dentro de casa, dizendo que o dólar já está atingindo um patamar interessante. A gente deve ver uma correção para cima aqui deste ativo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre a moeda norte-americana. Inclusive, se vocês tiverem algumas sugestões, aproveitem tanto as nossas redes sociais, quanto o portal do nosso YouTube, quanto também o nosso Twitter. O Twitter é uma ferramenta super importante de comunicação aqui
com a equipe da BMC News. Nos procurem nessas ferramentas, nessas plataformas, nessas redes sociais e entrem em contato com a nossa equipe, mandem as suas dúvidas, as suas sugestões. Estamos sempre muito abertos a receber aí o que o nosso público está com dúvida ou quer falar um pouco mais. Então, usem essas plataformas, é sempre um prazer interagir com vocês. 4,82, nós dermos uma olhada aqui, uma esticada no monitor aqui de mercado, pelo menos o ranking de moedas, nós podemos ver que no ano de 2023, real brasileiro quase 10% de oscilação positiva em relação ao dólar norte-americano, só perde do peso mexicano, dentre os principais destaques aqui em desempenho das moedas fiduciárias mundiais. E ganha de euro, ganha de praticamente todas, o dólar australiano, ganha do franco suíço, ganha da libra esterlina. O real está voltando a ter um pouquinho mais de valor neste ano de 2023. Quem se destaca do lado negativo, peso argentino, não é surpresa para ninguém, quase 30% de queda. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Na volta tem análise quantitativa e mais notícias do mercado financeiro. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News, dando uma atualização aqui no nosso mercado financeiro. O Braskem mantém essa forte alta no dia de hoje, 7,26%. O CVC, como eu bem mencionava, tem a questão de ter protocolado o seu pedido de registro de oferta pública de ações para levantar até 683 milhões de reais. Então, o mercado ele já vem discutindo isso há um bom tempo, não é uma notícia nova, desde alguns programas que nós falamos sobre essa possibilidade de uma nova oferta de ações pela CVC, e aí fomos caminhando. Nós tivemos um rumor rodando no mercado, nós tivemos a companhia afirmando que tinha engajado 2 instituições financeiras para essa possível oferta, e agora o protocolo deste novo pedido de oferta de ações. Então, CVC 3,66% de alta. A Apivida também em destaque positivo, 1,86%. Nós não falamos ainda sobre esse lado negativo do nosso mapa. B3SA3, 3% de queda. Nós não temos muita movimentação para B3 em questão de notícias, no entanto, neste mês, apenas nesses últimos 15 dias, nós tivemos uma apreciação de 10%, mesmo com essa queda de 3% de hoje. Então sim, pode ser um movimento corretivo para B3SA3. Vibra Energia 2,58% de queda, e Petrobras, que era um destaque positivo, ganhava um pouquinho de valor no dia de hoje, fazia aí parte desse bom volume negociado, inclusive neste momento negociando mais de 2 bilhões de reais no dia de hoje,
2,26 bilhões de reais negociados para Petri 4, com mais Petri 3 aqui nós temos 458 milhões de reais. Petri 4 caindo, e se nós dermos uma olhada aqui no setor de petróleo, se viermos aqui a óleo, gás e biocombustíveis, não sei se é esse não, hein? Então vamos clicar aqui, vamos tentar dar uma olhada no setor de óleo e gás. Temos sim um movimento negativo para os principais ativos, 3R Petróleo, PetroRio cai menos, 0,23%, enquanto Lupatec, nós temos aqui São Martinho, do setor de sucro alcooleiro, 0,91% de alta, e Raízen, 0,25% também de alta. Importante movimento porque no dia de hoje nós temos especialmente uma apreciação na commodity do mercado especulativo, ou seja, os contratos de petróleo Brent e petróleo WTI, eles se valorizam no mercado no dia de hoje quase 3% de alta. Então, 2,83% de alta para o petróleo Brent, petróleo WTI 2,94% também em alta, e se aproximando aí da máxima do mês. A gente não via essa cotação desde o dia 8 e agora 75 dólares e 28 centavos de dólar para o petróleo Brent. Para o WTI nós temos 70,27, 70 dólares e 27 centavos de dólar. E claro, para nos dar algumas indicações desses segmentos específicos, e eu queria falar especialmente, claro, sobre o segmento de construção e incorporação, já que hoje receberemos o CFO da Mitre às 22 horas na nossa programação. Gosto de aproveitar esse nosso espaço para convidar quem nos assiste a acompanhar essas entrevistas que são muito importantes. A gente traz as notícias aqui todos os dias, o que está acontecendo no mundo corporativo, mas quem melhor, claro, para falar sobre a companhia, para nós termos uma dimensão se as operações estão indo bem ou estão indo mal, quais são os desafios, quais as novas perspectivas, do que, claro, os próprios executivos dessas empresas. Hoje receberemos o CFO da Mitre aqui na nossa programação. Inclusive, dando uma olhada aqui no setor imobiliário, nós temos para o dia de hoje um movimento bem interessante. Tenda 5,36%, nós temos Mitre 1,67% de alta. No entanto, chamou atenção para a movimentação no ano, 78% de alta. Nós viemos aqui, ó, na variação anual, dá para ver que o segmento como um todo está ganhando valor. Quem ganha mais é plano e tenda, ativos mais voltados, claro, a baixa renda por conta da volta com força daqueles planos habitacionais, daqueles projetos habitacionais do próprio governo federal e dos governos estaduais, das próprias prefeituras. Então nós temos aqui plano e tenda, 114% de alta para a tenda, e Mitre 78% é o terceiro maior destaque desse segmento como um todo. Quem está do lado negativo, nós temos, claro, Gafisa. Só que aí Gafisa é uma outra história, tem diversos assuntos ligados a questões da própria companhia, dos seus acionistas, da relação com a direção da empresa. Então, Gafisa a gente deixa para uma outra hora. Hoje eu gostaria de falar sobre esse setor como um todo e, claro, para nos ajudar a enxergar se essas companhias já estão com seus balanços operacionais em um patamar de recuperação ou até de expansão, gostaria de convidar Pedro Washington, CIO da NCH Capital. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. É sempre um prazer tê-lo por aqui, nos trazendo essas informações que são super importantes na hora de tomar uma decisão de investimentos. Nada, prazer é meu, Gabriel. Sempre bom falar aqui com vocês. Maravilha. Pedro, eu falava aqui sobre o setor como um todo. Eu destaquei Mitre, mas a gente pode falar sobre outros ativos. Eu queria puxar aqui Tenda. Lembrando, Tenda já participou do BMC Business muito recentemente, falando sobre esse novo momento da empresa. Passou por uma barra nos últimos anos com diversos desafios, inclusive em questão de custos dos seus empreendimentos. E agora parece que as coisas estão melhorando. Se a gente olhar para a Eniquant, se a gente olhar para os dados quantitativos e olhar para o preço de tela, eles se casam, ou seja, a gente já está com a empresa num patamar de recuperação e agora, claro, refletindo aqui no preço de tela. Como está, pelo menos na análise de vocês, na análise utilizando a Eniquant, a operação de Tenda comum? Quando eu olho aqui, está num momento um pouco difícil, mas melhorando bem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por favor, fique à vontade. Eu separei ela aqui. Então, a gente consegue ver, né? A gente já está saiu, como você falou, né? Da parte mais aguda ali do problema. Estamos voltando com uma recuperação forte, mas o que é o problema da Tenda, né? Que aconteceu com algumas empresas da construção civil. Teve uma hora que pareceu que ia melhorar,
mas aí a melhora frustra, né? Você volta aqui de novo uma desaceleração, mas parece que dessa vez está bem mais forte aí a recuperação. A gente tem que esperar um pouco, mas está indicando sim, melhorou. Exatamente o que eles fizeram ali ao longo de 2021, 2022, mas os resultados estão melhorando sim, ainda não estão bons, né? A gente olha aqui o eixo de direção muito negativo, então os resultados ainda são fracos, mas ele já demonstra aí uma forte melhora, então é algo sim para ficar de olho, né? Tá melhorando. Se o pessoal já colocou isso no preço, tem fundamento aí para essa melhora no curto prazo. E aí você até falou de Dimitri, né? Por favor, também, que inclusive eu fiz o jabá aqui do BMC Business, programa que vai rodar hoje às 22 horas, com participação do CFO da companhia. Uma história semelhante, né? Você teve ali um período, pareceu que ia melhorar, mas agora eu diria que a melhora de Dimitri, para mim, ele é mais óbvia, tá? Então, acertou a casa, eu diria que olhando para esse gráfico, fundamentalmente parece que eles estão entrando agora num ciclo bem poderoso, né? Jamais aqui para uma recuperação não tão como a tenda estava aqui, né? Muito no canto, já uma coisa mais no meio aqui da recuperação, indicando que ele vai poder sim fazer um ciclo aqui para expansão. Então, bem interessante o papel. E até coloquei todos eles aqui, ó, quando eu coloco a indústria inteira, particularmente, Mitre me parece, inclusive, um dos melhores papéis. Eu coloquei aqui todo mundo que está no Ibovespa, no Small 11 e a Mitre. Dentre eles, me parece aí um dos mais interessantes nesse momento no setor. Maravilha. E aí, é claro, fazendo essa ponderação para quem nos assiste, nós temos segmentos diferentes dentro de um mesmo setor. Tenda e plano, mais voltados à baixa renda, ou seja, bem focadas naqueles programas habitacionais. E aí a Mitre com, claro, a média e média alta renda. Então, nós temos dinâmicas que funcionam de formas diferentes para essas empresas e por isso, talvez, algumas mudanças quando a gente olha para as operações e para o cenário macroeconômico. Ah, não, se é o mesmo setor, porque o cenário não impacta de forma tão parelha a todas as empresas. Nós temos, claro, a mudança dos produtos, o posicionamento da empresa, a questão, claro, de geografia daquele negócio. Nós temos, claro, a Mitre focada aqui em São Paulo e voltada principalmente para média e média alta renda. Então, se você der uma olhada aí, realmente é uma das melhores do setor, pelo menos olhando para os dados quantitativos, né? Exato, é onde que eu falo, a gente fala, né, do N-Quant, é onde a gente está vendo a melhora dos fundamentos, né? O valor Perfeito. Da empresa está melhorando. Às vezes isso já foi refletido no preço, às vezes não. Mas o que eu consigo dizer é quem teve uma melhora, digamos assim, nos últimos 12 meses, a Mitre parece uma das que mais melhorou, mais entregou assim essa resultado. E em relação àquilo que você comentou, acho que certíssimo, né? Hoje, principalmente, você tem que tentar separar um pouco quem é alta renda, média renda, e principalmente acho que agora tem uma chance de você ter um Minha Casa Minha Vida voltando forte. Isso é bem relevante para alguns dos players. Alguns players não fazem isso e muitos outros, tem players que são inclusive muito focados nesse segmento. Então, para eles, qualquer mudança nisso daí é transformacional. Maravilha. Posso lhe pedir um ativo aqui de um setor completamente diferente, mas que eu quero receber no BMC Business, já estou em conversas aí com o pessoal da assessoria de imprensa, de relações com investidores, quem sabe aparece aqui nos programas futuros. No entanto, um dos ativos que também tem um bom destaque no ano de 2023, a gente pode ver aqui, eu separei na variação anual, pelo menos para o preço de tela, nós temos o setor aqui de aviação em bastante destaque. A Azul é um caso, 81,65%, nós já chegamos a falar sobre ela em outras ocasiões, mas agora, claro, outra empresa do setor aéreo, a segunda, e praticamente esgotamos aí o setor aéreo aqui do nosso Ibovespa e também aqui da Bolsa Brasileira, 50,27% de alta, pelo menos para a cotação do preço de tela, aqui lembrando a todo mundo que nos assiste, cotação do ativo.
Gol 4, a Gol também apresenta melhoras nos seus resultados operacionais. As prévias operacionais desse segundo trimestre também estão positivas, então, claro, a gente tem esse movimento interessante para o ativo. E aí eu gostaria de saber se a gente já tem um movimento de recuperação, se a gente já conseguiu atingir bons patamares com o ativo, em que ponto estamos dessa operação de Gol, para o mercado, claro, ter essa distinção olhando para os resultados. Sim. Não, do jeito que a gente olha, inclusive, a gente viu a recuperação dos números ali durante o final de 2022 e hoje a gente enxerga ela em expansão, né? Então, assim, chegou, né? Tá, os resultados estão bons, aí eu tenho que fazer o disclosure, inclusive eu tenho no fundo, a gente carrega a Gol hoje, é um dos ativos. E então sim, sim, a gente gosta bastante, acho que está num momento aí de expansão, sim. Infelizmente, airlines, empresas aéreas, né, tem uma certa dificuldade ao longo do tempo. A gente não acha que isso dura tanto tempo, mas sim, hoje a gente está bem otimista com o papel. Maravilha. E aí, por exemplo, vou capotar de novo. A gente esgotou o setor aéreo, falamos de Azul. Eu gosto de fazer esses cavalos de pau, pelo menos para a gente ter algumas noções e passar para o investidor que nos acompanha de setores diferentes, setores distintos. Às vezes o setor de construção não cabe ali na estratégia de investimentos do investidor. Ele olha e fala, não, mas essa informação é interessante, mas para mim não cabe. Mas justamente nós temos um grande evento ao final deste mês, um evento histórico, que é o leilão de transmissão, um dos maiores leilões de transmissão da história do Brasil. E claro, poucas companhias que estão nesse segmento e tem as negociações aqui na nossa Bolsa de Valores, mas companhias que normalmente são bem estáveis, são pagadoras de dividendo, então todo mundo gosta. Eu estou falando de Taesa, eu estou falando de Transmissão Paulista, antiga Transmissão Paulista, agora a ISA-CETEP. Olhando para esse segmento, não sei se você tem isso separado, mas se não tiver, olhando para empresas específicas, como é o caso da Transmissão Paulista, da ISA-CETEP, nós temos uma melhora nesses índices operacionais, porque o que chama a atenção? Nós tivemos uma piora recente para a margem dessas empresas, elas estão concluindo alguns projetos. São empresas de capital intensivo, então tem questão também de taxa de juros, o quanto é cobrado dessas empresas, às vezes muito alavancadas, às vezes pouco, então são empresas cíclicas. Ela conquista uma nova concessão, gasta muito dinheiro para depois aproveitar aquele RAP gerado, aquela receita gerada dessas operações. Então nós temos um leilão para ter uma dimensão, uma noção de como essas empresas chegam ao leilão, como que a gente pode olhar para esse segmento como um todo, por favor. Então, fazendo a mesma análise, né? Que eu coloquei todas as utilities. Aí tá, então posso tirar as de água, se quiser, e deixar só as elétricas. E assim, de novo, também a gente vê muita empresa aqui com um pouco mais de dificuldade, mas você já tem algumas players aqui em uma situação melhor, né? Bastante gente, acho que hoje em dia, né, as empresas brasileiras têm muita gente em desaceleração. Então, até que para esse setor você ter 3 players aí em expansão é até uma proporção boa, porque a gente tem visto aqui de Brasil. Então, vamos ver, eu concordo, você tem que olhar custo deles no longo prazo, mas, sinceramente, são empresas que se beneficiam muito, né, da taxa de juros menor, porque, como elas são mais fáceis de calcular o fluxo de caixa, né, quando você tem uma queda dos juros, é quase que um bond, né? Que você tem ali uma dívida, alguma coisa do tipo, o fluxo de caixa é bem mais previsível, então acaba se tornando mais seguro, mas também mais volátil, né? Mais ligada aí em fechamentos e aberturas de taxa de juros. Maravilha. Especificamente sobre o setor de transmissão, sempre gosto de trazer isso à tona aqui para quem nos acompanha. Quem não acompanhou esse último BMC Business com a ISA-CETEP, são empresas que elas estão confortáveis em se alavancar 4 vezes EBITDA, 4 vezes e meia EBITDA, porque tem a receita dada, ou seja, ela não recebe pelo tanto de energia que passa pelas suas linhas de transmissão, o governo paga pela cessão da linha de transmissão, ou seja, se a linha estiver funcionando, você vai receber de qualquer jeito, mesmo se passou
muita energia, se não passou nada de energia, se está passando pouca energia, não importa, ou seja, ela já tem praticamente a receita do ano como um todo dada e vai ser incrementada ou pela manutenção dessas redes, pela expansão ali do potencial de transmissão ou, claro, por novas concessões. Então são empresas, como você bem mencionava, o fluxo de caixa ele é bem previsível, elas conseguem... bem previsível, consegue se alavancar demais, são empresas de capital intensivo, estão sempre investindo muito dinheiro e, claro, quando tem essa perspectiva de queda na taxa de juros, é quase, claro, como uma nova frente a ser explorada pela empresa. Exatamente. Pedro, muito obrigado. Para ficar mais claro. Por favor. Não, só falar, para continuar. ficar mais claro, o exemplo que você deu, já teve casos no Brasil de linhas de transmissão que foram construídos para usinas, onde a usina não fica pronta, mas o cara da linha de transmissão continua recebendo. Exato. Mesmo a linha de transmissão não fazendo absolutamente nada. Desde que ela esteja funcionando, ele recebe. Você recebe pela disponibilidade, você não recebe pelo quanto você vai prestar de serviço. Pedro, muito obrigado pela participação de sempre. É sempre um prazer receber o pessoal aqui da NCH. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. E, claro, trazendo esses dados que são super importantes, essa perspectiva um pouco diferente aqui, utilizando a plataforma para os investidores que nos acompanham. Muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Até a próxima. Maravilha. Olhando para o nosso Ibovespa, continuando o movimento aqui do nosso mercado, eu mencionava a cotação da curva de juros, como estão os DIs neste momento, DIs futuros 2023 em queda, caindo um pouquinho, 2024 também 0,1% de queda, mas aí um pouco mais para baixo nós temos os DIs até os 10 anos, até 2033, se apreciando um pouco. Não é lá uma porrada, não é uma grande apreciação, os DIs aqui ainda estão bem mais baixos do que nos últimos meses, mas, claro, nós temos essa distinção, 2023, 2024, um pouquinho de queda, até 2033, de 2025 em diante, aí sim, apertando um pouquinho, empenando um pouquinho, mas não é um movimento muito significativo para assustar quem estava apostando aí na queda dos juros. E, claro, essa grande discussão sobre juros no Brasil, será que vamos ter uma queda já na próxima reunião? Nós estamos nos aproximando aqui no finalzinho da semana, eu chamo todo mundo para acompanhar a decisão do Comitê de Política Monetária Brasileiro nos próximos capítulos aí, tanto do BMC Stock e também BMC Market, BMC Closing. Abordaremos no dia da tomada de decisão todas as notícias que, claro, podem impactar essa decisão de juros no Brasil, se tem esse potencial de impacto direto na decisão. Será que a gente tem um ambiente um pouco melhor? Nós tivemos a mudança do rating do Brasil aqui, um pouco mais positivo, mas será que os fundamentos brasileiros, eles realmente mudaram? Tivemos no primeiro trimestre a divulgação do PIB do primeiro trimestre aqui, pelo menos para o Brasil, muito interessante, muito forte, um crescimento interessante, 1,9% e bem acima das expectativas do mercado, mas eu sempre chamo a atenção da separação, da distribuição desse percentual de culpa no aumento do PIB. O agro brasileiro subiu mais de 20%, foi um crescimento brutal. Então, claro, não é toda a economia brasileira que está se recuperando, que está crescendo muito bem, mas sim tivemos dados que vieram acima das expectativas do mercado, isso é positivo. A inflação vem dando uma bela de uma arrefecida acima da expectativa do mercado. No entanto, as expectativas da inflação futura ainda não estão ancoradas. Pelo último Focus, nós temos aqui para 2024, que é o horizonte que hoje é mais estudado pelo Banco Central, nós temos o IPCA ainda em 4,04% ao final do ano, mais próximo da meta, mas ainda um pouquinho acima, então cuidado aí em apostar direto em uma queda dos juros. Nós temos o PIB revisado para baixo dessa última revisão do Focus, dessa última segunda-feira. PIB, crescimento projetado para 2024 de 1,27%. O dólar também acima dos R$5 em 2024, pelo menos segundo os principais analistas do mercado, as principais casas do mercado, os economistas, dólar em 5,17%. Mas dólar é aquela bela loteria, sempre pega economista de calça curta, é difícil acertar as perspectivas para a moeda norte-americana, por, claro, todos os fatores que envolvem a oscilação desses contratos. Neste momento, os contratos de dólar futuro em queda, 0,3%, R$ 4,81. Será que já está num patamar interessante para você pensar numa compra? Será que agora é a hora de operar vendido para dólar?
O patamar está bem esticado, a gente não bate nesse patamar aí faz muito tempo, é difícil a gente ver o dólar em 4,80, pelo menos no histórico aqui, desde o final de 2019, comecinho de 2020, depois daquela disparada da pandemia. Lembrando, começo de 2020 tivemos a pandemia, então o dólar foi muito apreciado, mas os R$ 4,81 não são atingidos desde 2019. Então sim, é um patamar importante, não sei se vai para cima, se vai para baixo, não cabe a mim dizer, mas é claro, um fator muito estudado por todos os investidores, mesmo que estejam expostos só à Bolsa Brasileira. Tem muita companhia exportadora que é diretamente impactada pela cotação da moeda norte-americana. Olhando novamente aqui para o nosso ranking de moedas, eu quero fazer mais alguns apontamentos. Nós tivemos uma apreciação das principais moedas do mundo em relação ao dólar neste ano. Então, não é só o real brasileiro que está se apreciando, que está ganhando mais força. O dólar ele veio perdendo força ao longo de 2023. Tivemos 2 primeiros meses bem fortes para a moeda norte-americana. No entanto, o restante do ano aqui, nós tivemos apreciação na moeda croata, no dólar canadense, no euro, no próprio dólar australiano com 1% de alta. Nós temos a libra esterlina 5,60% de alta e, claro, o real brasileiro, o principal destaque. Claro, não é porque o real brasileiro é melhor que todas essas moedas, é que o real brasileiro estava bem amassado, bem achatado, mercado emergente, a gente sabe como funciona no Brasil, a gente perdeu muito valor durante a pandemia e agora recuperando um pouco, 10% de alta para o real brasileiro em relação ao dólar, em relação à moeda norte-americana. Se nós pegarmos aqui a comparação com o real brasileiro, quem que ganha valor em relação ao real brasileiro? Apenas o peso mexicano, como é claro, visto no gráfico do dólar. Todos esses outros ativos, inclusive na última colocação está sempre o peso argentino, 35% de desvalorização para o peso argentino em relação ao real em 2023. É a pior moeda, pelo menos quando a gente olha. Não estou aqui jogando os argentinos na fogueira, mas olhando para a moeda fiduciária argentina, lembrando que moeda fiduciária a gente depende muito de confiança no governo, confiança na instituição argentina, a confiança está meio arranhada, então claro, esse desempenho bem negativo para o peso argentino, 35,27% de queda. Tem bastante gente nos nossos comentários, eu sempre acompanho as redes sociais, está aproveitando para viajar para a Argentina, não pode ir para os Estados Unidos, o dólar está caro, vai para a Argentina também, uma viagem interessante. Então, peso mexicano, única moeda fiduciária, pelo menos dessas estudadas aqui no nosso dia a dia, que ganha valor em relação ao dólar. Outro ativo também interessante de nós analisarmos, agora faltando um minutinho para o nosso fechamento do programa, o Bitcoin, mesmo com o mercado norte-americano ganhando valor, está novamente em queda, volta aos 24 mil dólares. Tem a questão da Binance, processos judiciais, tem a questão da regulação da SEC lá nos Estados Unidos. Muito ainda a ser discutido sobre o Bitcoin e sobre o mercado de criptoativos. Tivemos uma euforia no começo do ano, mas agora a realidade começa a bater a porta. Teremos um 2023 difícil em questão regulatória para o mercado de criptoativos, não só para o Bitcoin, mas o Ethereum também perdeu valor nos últimos dias. Não sei se hoje está no negativo, também está no negativo, 0,86% de queda, 1.636 dólares. Então, tivemos euforia, agora as coisas começam a se acalmar. Não sei se você conseguiu aproveitar esse movimento de alta, se não conseguiu, surgirão novas oportunidades. Eu vou ficando por aqui, acompanhe agora o BMC Market, Felipe Nascimento, Marcos Saravalli e Alexandre Cabral. Tem bastante coisa para discutir, porque hoje o dia está lotado de notícias. O mercado está movimentado, não só no Brasil, como também no mundo. Acompanhe a partir de agora, depois do nosso intervalo comercial, BMC Market. Tchau, tchau!